Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui hoje com Clarissa Borges, ela que já foi aprovada em 4 concursos. Ela vai falar pra gente hoje método de aprovação que ela teve, as dificuldades que ela encontrou durante a preparação e várias outras coisas que a gente pode perguntar pra ela hoje. Então, queria te agradecer por aqui no canal hoje. Eu já aprecio a Clarissa há bastante tempo, a gente se segue nas redes sociais e eu sempre via ela como coach para a OAB do Temes, então eu sempre queria que ela viesse no canal, porque eu gosto que gente que, como ela, venha passar informações para vocês, porque a Clarissa tem uma história, não é igual a de todo mundo, eu diria, é uma história singular, porque ela optou por isso, pelo concurso, já na faculdade. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Isso, Mila. Eu comecei a estudar já no 9º período da faculdade. Quando eu fiz a OAB, que eu tive a aprovação, eu já decidi me matricular em cursos telepresenciais, e aí comecei a estudar. E comecei a criar uma rotina de estudo, né? Eu digo que a minha rotina de estudo para concurso, ela não começou assim do nada e também não começou de uma forma tão intensa de imediato. Eu comecei a estudar lentamente, 3 horas por dia, 2 horas por dia, e aí fui criando uma rotina de estudo. Estudava um dia, não estudava outro, e assim assistia a aula, e assim foi criando uma base para começar realmente aquilo que eu queria. Eu digo que eu comecei a internalizar esse processo durante a faculdade. Então, eu comecei a perceber que aquilo ali era o que eu queria. E eu sempre tive na minha cabeça que eu queria procuradoria. Sempre quis essa carreira por afinidade às matérias e também por ter estudado teses durante a faculdade que me chamaram a atenção. Então, eu busquei começar a estudar para concurso logo assim que eu me formei. Eu me formei em janeiro, em fevereiro eu já comecei a estudar. E janeiro de 2014. Eu me formei em janeiro de 2014 e em fevereiro de 2014 eu já estava estudando. E assim comecei a internalizar esse processo, conversei com todos os meus familiares, disse que isso era realmente aquilo que eu queria, conversei com minhas amigas, com todo mundo e tive que realmente abdicar de muita coisa para conseguir ser aprovada nos concursos, mas hoje eu digo que tudo valeu a pena, realmente, assim, continuo estudando para concurso e acho super válido. Quem está estudando, eu tenho que dar muita força, porque realmente a decisão tem que ser da pessoa. A pessoa tem que realmente querer aquilo ali. Não adianta que seus familiares digam, não adianta você ver todo mundo passando se você não quer. Então, eu sempre tive isso muito em mim. Eu sempre quis passar no concurso e eu sabia que eu podia demorar 2 anos, 1 ano, mas eu ia conseguir. Então, bastava só eu me dedicar. E foi isso que eu fiz e realmente deu certo. Em pouco tempo, né? Porque você passou em quais concursos que você está esperando títulos? Então, assim, eu passei no concurso, o primeiro concurso foi da Procuradoria do Rio Grande do Norte. Eu fiz a primeira fase, obtive sucesso, fui para a segunda e para a terceira e consegui ganhar posições. Infelizmente, caí na prova de títulos, né? Que isso foi uma situação bastante ruim para mim, mas me serviu, assim, me deu muito ânimo para estudar, porque eu percebi que realmente aquilo ali era possível. Eu vi que eu tinha caído na prova de títulos porque faz parte do processo, mas depois já fiz outro concurso numa procuradoria do interior, consegui passar. Fiz a Procuradoria do Pará, que fui aprovada, que foi um concurso super difícil, foi um concurso com 5 fases. Tive que ir 5 vezes para Belém fazer prova e foi um concurso super apertado, porque ele aconteceu durante 5 meses. Então, todo mês a gente tinha uma prova lá. E agora, mais recentemente, fui aprovada na Procuradoria Municipal de Salvador e estou aguardando o resultado das discursivas, da prova da AGU e da PFN também, que pretendo continuar fazendo o concurso. E durante essa preparação, como a gente tinha conversado, a Clarissa sentiu uma dificuldade no seu próprio meio de estudo, os concurseiros que faziam parte daquele ambiente de estudo desmotivavam os planos que ela tinha, justamente por ela ser tão novata nessa questão de concurso. Então ela se sentia desmotivada e queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, quando eu comecei a estudar, eu sempre estudei em ambientes coletivos, né, em sala de estudo, porque eu conseguia me concentrar mais, em casa eu não tinha a mesma concentração. Então eu chegava bem cedo na sala de estudo, porque eu costumo estudar bem cedinho, então eu rendo muito pela manhã e começava a estudar e as pessoas me viam ali muito concentrada, eu saía pouco para conversar e aí todo mundo começa a curiosidade, né, das pessoas. Mas aí sempre as pessoas olhavam para mim e diziam: ah, Clarissa, você tem que estudar muito, você ainda vai passar por muitas situações, muitas reprovações e bote aí 3 anos de estudo, você tem que ter, as pessoas não conseguem uma aprovação tão rápido assim. Eu sabia que realmente eu poderia demorar e acredito que é normal, você realmente não vai conseguir de uma hora para outra uma aprovação no concurso, requer muito esforço, muita dedicação, sempre com muito equilíbrio.
Mas acredito que eu sabia, dentro de mim eu tinha certeza que se eu continuasse a estudar eu ia conseguir. Uma hora ou outra eu ia passar no concurso. Então, bastava só me dedicar, bastava eu realmente querer. E aí eu me dedicava muito, eu chegava bem cedo, eu estudava a manhã toda, a tarde toda. Eu nunca gostei de estudar muito à noite porque eu não tinha muita concentração. Então eu me dedicava o dia todo, tentava esgotar todas as matérias e as metas. Eu sempre trabalhei muito com metas, eu estabelecia as metas no final de semana do que eu ia estudar durante a semana. Então, eu estudava, marcava ali, constitucional, eu vou estudar do ponto tal ao ponto tal do edital, eu vou fazer tantas questões. Então, eu sempre estudei assim. E aí foi bem legal. Sempre o edital base da Sempre o edital base da PFN e da AGU, porque eu sempre estudei para as carreiras federais. E aí fui fazendo as carreiras estaduais como um apêndice, né? Eu sempre ia fazer as provas, uma coisa que eu sempre tive em mim, sempre fazer prova. A prova que aparecia eu ia fazer. Eu fui fazer a prova no Piauí, não passei, fui fazer no Paraná, não passei. E assim fui fazendo. Então eu não passei em todas, né? Eu tive... Mas a primeira aprovação, digamos, você saiu da faculdade, já estudava um período anterior, começou a se preparar de uma maneira diferente depois que você terminou a faculdade e você passou para a segunda etapa. Foi com 8 meses. 8 meses de preparação. Isso, então, 8 meses de preparação. Você pode ver que foi um método de sucesso que você adotou ali. Você pegou o edital, esgotava na sua forma. Você tô a fim de estudar. Isso, eu esgotava do meu modo, assim, eu pegava a doutrina, lia muito informativo, era uma coisa que eu comecei a ler bastante quando eu me formei, né, porque na faculdade a gente não tinha o costume de ler informativo. E assim, a minha falha inicial, que eu digo para todo mundo, era não ler a lei. Eu não tinha o costume de ler a lei. Eu me formei, fiz uma faculdade boa, li vários livros, mas eu não tinha o costume de pegar a Constituição e ler. Se você me perguntasse assim, a lei, onde estava na Constituição, eu não ia saber lhe dizer. Eu ia saber lhe dizer as teses, as doutrinas, enfim, eu saberia lhe dizer tudo isso. Mas assim, a letra fria da lei, a lei seca, eu não tinha esse costume de ler. Isso eu tive que aprender para estudar para concurso, porque é essencial você ler a lei para passar. Então, eu comecei a todo dia, eu lia pelo menos 20 artigos da Constituição, colocava isso no meu método de estudo. E lia pelo menos uma lei extravagante. Então, eu ia ler hoje a lei de improbidade administrativa, amanhã eu já lia uma parte do Código Civil, lia uma parte do CTN. Então, eu fiz isso como método também de não ficar tão desgastante para mim, porque eu acho muito desgastante a pessoa passar o dia todo lendo lei. Então, eu separava meu dia de forma que eu tivesse doutrina, jurisprudência e também leitura de lei seca. E isso foi essencial para eu passar na prova, na primeiro concurso que eu fiz, que eu passei, porque realmente, se eu não tivesse lido as leis, não tivesse decorado, memorizado mesmo, eu não tinha passado. Então, isso é essencial para a aprovação do concurso. E em relação a conciliar família, amigo, namorado, como que você tentou nesse período? E tenta até hoje, né? Tem tanto que eu estou estudando. Então, eu nunca fui radical, ao ponto de, vou abdicar de tudo, não vou para nada e... não, eu sempre fui muito equilibrada e disciplinada, assim, eu tinha meus horários bem organizados. Era um tanto quanto metódico, porque se eu descumprisse aquele horário, eu ficava um pouco até frustrada, eu tinha que repor durante a semana. Então, eu sempre fazia assim, eu estudava naquele momento, e quando eu estava estudando, eu não pegava no celular, eu não entrava no Facebook, eu não acessava site, eu estava estudando. Então, o mundo caía do lado de fora e eu estava estudando. Assim, eu costumo dizer isso para todo mundo. Se você está estudando, foque naquilo. É aquele momento que você tem que aproveitar aquele momento. Quando você estiver com seus familiares, com seus amigos, aproveita aquele momento com eles. Esqueça do concurso, porque o concurso ele é uma fase da sua vida, mas ele não é a sua vida toda. Então, você tem que levar aquilo com a maior naturalidade possível. É isso que eu digo. Você tem que querer e você tem que estudar bem, estudar com tranquilidade. Fazer com que o processo do estudo para concurso ele seja o melhor possível. Você tem que se dedicar durante o processo e não ter aquela ansiedade de querer passar, eu tenho que passar, senão minha vida não vou conseguir. Não, você tem que fazer com que o andar do caminho seja o melhor possível, seja o mais tranquilo e ele seja que você dê tudo de si. Eu acredito que você tem que dar tudo de si. Você tem que ter equilíbrio. Então, eu sempre equilibrava meus horários. No final de semana eu diminuía o ritmo de estudo, não estudava como eu estudava durante a semana, mas também estudava. Sábado, pelo menos, eu estudava pela manhã e um pouco da tarde. No domingo eu fazia geralmente um simulado, estudava pela manhã. Então eu sempre conciliava bem, conseguia sair. Lógico que eu também não exagerava. Eu também não chegava em casa muito tarde, eu sempre dormia cedo, porque como eu falei, eu rendo muito bem de manhã. Então eu preferia dormir cedo, acordar bem para estudar. Então meus horários eles eram um pouco diferentes. Mas eu consegui conciliar bem.
Lógico que quando a prova estava chegando, né, assim, 3 semanas para a prova, então aí realmente eu não conseguia estar presente em todos os eventos e tudo. E principalmente no concurso que eu fiz agora da Procuradoria do Pará, eu tive que estudar muitas matérias, inclusive matérias que não estavam no meu cronograma de estudo, como direito agrário, direito minerário, que eram matérias específicas que iam cair naquela prova. Então aí eu tive que realmente me dedicar bastante durante uns 2, 3 meses e tive que abdicar de muita coisa nesses meses, mas foi essencial para passar no concurso. Se eu não tivesse me dedicado, não tivesse lido, eu não tinha tido aprovação. Então, as pessoas que estavam ao meu redor entenderam, porque viram que eu estava passando e viram cada vez mais que eu estava ali me dedicando. E quando eu passei no primeiro concurso, as coisas, o pessoal começa a acreditar mais, né? As pessoas que estão perto de você começam a ver que é possível, nossa, é possível, ela pode passar. Então, as pessoas começam a entender mais e a lhe apoiar mais. Gente, então para encerrar, eu pedi para Clarissa, sem saber que livro que ela ia trazer, eu falei, Clarissa, já que esse vídeo também vai passar na fanpage da Editora Juspódio, traz para mim, com certeza eu imaginei que ela tinha estudado por algum livro, qual que tinha auxiliado ela bastante nessa trajetória dos concursos. E foi a minha surpresa que ela trouxe esse aqui, que eu sou coautora, então eu fiquei bem feliz. Então, realmente esse livro me ajudou muito, principalmente nas provas objetivas, porque ele é bem esquematizado, né? Ele traz a versão resumida dos informativos de 2012 para cá, né, Mila? De 2010. 2010 para cá. Isso, é porque eu sempre busquei estudar os informativos de 3 anos, 2 anos para o dia da prova. Então eu lia bastante, assim, ele está todo grifado, tá todo, me auxiliou muito na prova objetiva, principalmente na prova do SESC, que traz muito informativo, assim, bem pesado. Então realmente eu recomendo para todo mundo, ele é bem, assim, tá tudo aqui, você não precisa procurar em outros cantos não, ele serve como uma revisão super legal. Uma pesquisa, né? Tá em dúvida de um tema. Isso, eu sempre fazia assim, eu tava em dúvida, eu tinha lido aquele informativo em algum lugar, mas eu não me lembrava, eu ia nele e procurava. E assim, fazia uma revisão diária, todo dia eu dava uma lidinha nos informativos recentes. Então é isso, queria agradecer a Clarissa. Agradeço também. Tomara que ela volte aqui, se vocês quiserem deixar pergunta pra ela, deixa aqui nos comentários do vídeo, que eu envio pra ela depois. E um contato que você poderia deixar? Eu deixo o contato do meu Instagram, Clarissa Borges, com 2 S no final, tô sempre por lá, pode mandar mensagem. Tô tentando, estudo, mas sempre respondo as perguntas quando dá. Então, obrigada, Obrigada, Clarissa. Então, até a próxima, tchau, gente. Tchau. Tchau.